Este é o lago Kubereit. Ele fica a 3.175 metros de altura em meio às montanhas do estado de Utah, formando um corpo de água de tirar o fôlego. Ele é significativamente maior que os outros 6 lagos da bacia dos lagos Kubereit. Essa bacia é drenada por um pequeno riacho que flui oeste e sudoeste. Devido às inclinações e descidas acentuadas que rodeiam a bacia, o acesso ao lago e à área circundante é limitado. A trilha até o lago oferece acesso apenas razoável, contornando o lado oeste do Monte Marcel, antes de chegar ao lago e à bacia. Essa trilha começa no Mirror Lake e passa por Raids Meadow, antes de se dividir em 2 trilhas separadas. Essa rota cênica permite que os caminhantes experimentem a beleza natural da região, enquanto apreciam vistas deslumbrantes das montanhas e lagos. Embora o lago Kubereit seja um destino popular para os caminhantes e entusiastas de atividades ao ar livre, ele estará para sempre associado ao trágico e inexplicável desaparecimento do garoto Garrett Bardsley. Um jovem de 12 anos, originário de Summit County, Utah. Ele era uma criança radiante que encontrava alegria nas atividades ao ar livre e nutria uma paixão genuína pelo beisebol. O garoto era descrito como caucasiano, com cabelos castanhos claros e olhos castanhos. Na época em que ele desapareceu, seu cabelo estava na altura dos ombros. Ele tinha uma pequena lacuna entre os 2 dentes da frente e uma marca de nascença no antebraço direito. Na fresca manhã de 20 de agosto de 2004, Garrett e seu pai estavam acampando próximo ao lago Kubereit, junto com um grupo de escoteiros desde o dia anterior. O dia prometia ser memorável quando o pai e filho acordaram cedo, ansiosos para aproveitar ao máximo sua última manhã na natureza, antes de retornarem à civilização. Juntos, eles dirigiram-se ao lago para uma sessão de pesca matinal. O sol ainda tímido no horizonte banhava o cenário em tons suaves de dourado e rosa, criando reflexos cintilantes na superfície e calma do lago. Com a vara agora nas mãos de Garrett, Kevin guiava seus movimentos, demonstrando a cadência certa para lançar a linha. Garrett, seguindo os conselhos do pai, lançava sua linha uma vez após a outra. No início, as tentativas eram hesitantes, mas Kevin encorajava cada esforço de seu filho, ajustando sua postura e explicando a importância de sentir as vibrações sutis dos peixes. A empolgação da pesca logo se misturou com um contratempo inesperado. Enquanto Garrett estava mergulhado na tentativa de fisgar um peixe, suas roupas se molharam. Sapatos, calças e meias, agora úmidas, estavam longe de proporcionar o conforto desejado. Então Garrett perguntou a seu pai se podia ir ao acampamento, que ficava a 70 metros de distância, para trocar a roupa. Kevin, que já havia caminhado pela trilha com Garrett várias vezes antes, prontamente permitiu. Ele ficou de olho em Garrett enquanto ele caminhava ao redor do lago e até gritou instruções, certificando-se de que Garrett soubesse qual caminho seguir para voltar ao acampamento. Nesse momento, o restante do grupo de escoteiros estava acampado no alto da colina, onde Garrett e seu pai estavam pescando. Após cerca de 20 minutos, Kevin começou a se perguntar por que seu filho ainda não havia voltado. Ele decidiu voltar ao acampamento para ver o que tinha acontecido, mas quando chegou lá, Garrett não estava em lugar nenhum. Nenhum dos outros escoteiros o viu retornar ao acampamento. Um amigo da família disse que a distância entre o local onde pescavam e o acampamento não era superior a 150 passos. O caminho também se conectava a uma estrada a cerca de 400 metros de distância. Apesar da curta distância, mais de 200 voluntários e membros da equipe de busca e resgate procuraram Garrett durante a noite de 21 de agosto. Equipes de vários condados se juntaram a equipes adicionais de busca para ajudar. Garrett não tinha mochila nem provisões consigo. Ele só tinha a vara de pescar no gelo curta, preta e cromada, com a qual estava pescando pouco antes de desaparecer. Centenas de voluntários e funcionários do gabinete do xerife do condado de Summit o procuraram a pé, a cavalo e com cães farejadores. A única evidência que os pesquisadores encontraram foi uma das meias Nike de Garrett, que foi descoberta a 800 metros de onde ele desapareceu, em um campo de pedras de granito.
A meia parecia ter sido tirada de um pé molhado, amassada e muito consistente com o que sabiam sobre Garrett. Dado o local onde a meia foi encontrada, Garrett pode ter procurado o abrigo do frio, possivelmente indo para o campo rochoso para encontrar uma fenda ou afloramento para se proteger. O terreno montanhoso fez com que a temperatura caísse para cerca de 18 graus na noite do desaparecimento do garoto. A polícia local concluiu que não havia provas suficientes para sugerir que Garrett havia sido sequestrado. A busca oficial por Garrett durou 9 dias e cobriu um raio de 5 quilômetros nas montanhas escarpadas de onde ele foi visto pela última vez. Apesar dos extensos esforços de busca, nenhuma evidência significativa foi encontrada. Mais tarde, a mãe do garoto disse que a meia encontrada não pertencia a ele. Após o término da busca oficial, que durou 9 dias, a família de Garrett, juntamente com muitos amigos e voluntários dedicados, continuaram a procurá-lo. Eles retornaram à área pelo menos 2 ou 3 vezes por semana por 2 meses conseguintes. Outras pesquisas foram realizadas após o inverno de 2004, mas infelizmente não produziram nenhuma pista nova sobre o paradeiro de Garrett. E até hoje, seu destino continua sendo o caso 411 dos desaparecimentos mais inexplicáveis da história. Num domingo, 15 de julho de 1951, Klaus Martins e sua namorada June Walker iniciaram uma jornada em comum ao embarcar em um monomotor no aeroporto East Los Angeles. O destino deles era uma reunião de negócios na cidade de Blythe, Califórnia, que ficava a 320 quilômetros de distância. Sob céus claros, a decolagem prometia ser o início de uma jornada rápida e descomplicada, mas o destino deles nunca foi alcançado, e eles nunca mais foram vistos com vida. Semanas depois, a aeronave foi descoberta a mais de 160 quilômetros fora do curso original, abandonada no meio do deserto. Surpreendentemente, a aeronave não havia caído, mas pousado suavemente e de maneira deliberada. O terreno do deserto era plano o suficiente para um pouso seguro, e a aeronave funcionava perfeitamente, com quantidade suficiente de combustível e um rádio totalmente operacional. As temperaturas ao meio-dia atingiam 49 graus, transformando o local em um forno, o que significava que, mesmo que tentassem procurar ajuda, seria difícil ir longe sem grandes quantidades de água. No entanto, nenhum corpo foi encontrado no local. Os investigadores se depararam com 2 conjuntos de pegadas na areia que se dirigiam para o oeste. Seguindo diligentemente essas pegadas por vários quilômetros, elas gradualmente iam desaparecendo na areia do deserto. Apesar de extensas investigações realizadas durante semanas, nenhum vestígio de Klaus e June foi descoberto. Esforços de busca subsequentes realizados nos meses e anos que se seguiram também falharam em produzir resultados ou lançar luz sobre o mistério. A pergunta persiste: é realmente possível que 2 pessoas simplesmente desapareçam no deserto e nunca mais sejam vistas novamente? É esta a história que eu vou relatar neste vídeo. Klaus Martins e June Marwetin Walker personificavam a elegância como um casal de aparência cativante. Klaus, de 28 anos na época, trazia consigo a bagagem de um veterano da inteligência de combate da Segunda Guerra Mundial. Sua transição para a vida pós-guerra foi marcada por conquistas notáveis, garantindo um emprego proeminente como vendedor na Orange Fox Company, em Pasadena, uma empresa especializada na comercialização de equipamentos a diesel. Além de suas realizações profissionais, Klaus Martins era um homem de notável astúcia e erudição. Seus modos suaves e charme continental adicionavam uma camada de sofisticação à sua personalidade. Envolvido ativamente na vida comunitária, Klaus não apenas foi membro distinto da Câmara de Comércio Júnior, mas também desempenhou um papel ativo na Guarda Nacional da Califórnia. Sua presença era uma constante em alguns dos mais requintados círculos sociais da cidade. Ao lado de Klaus estava June Marwetin Walker, uma enfermeira que igualava a beleza de seu parceiro com sua própria graça e encanto.
Julho 1951. Klaus e June estão celebrando 3 meses de namoro. Embora os registros não revelem os sentimentos específicos que Martins nutria por June, é evidente que ela o amava muito. Amigos próximos disseram que Klaus nunca pediu June em casamento. Uma escolha compreensível, considerando que ele ainda era legalmente casado com outra mulher, chamada Nina Hess, filha de um proeminente advogado de Los Angeles. No domingo, em 15 de julho de 51, Klaus alugou um avião monomotor Cessna 140 no aeroporto East Los Angeles, para uma viagem a negócios na cidade de Blythe, a cerca de 320 quilômetros de distância. June estava com ele. Por alguma razão, Klaus não apresentou um plano de voo antes de decolarem do aeroporto. De acordo com os registros meteorológicos, o tempo estava limpo e em excelentes condições de voo. No entanto, quando as horas se passaram e o avião não aterrissou em Blythe, a ansiedade começou a tomar conta dos familiares e amigos do casal. O silêncio do rádio e a ausência do avião provocavam uma preocupação crescente, transformando expectativa em angústia. A ausência do avião em Blythe logo desencadeou uma busca intensiva pelo casal. Foram 2 longas semanas, até que, finalmente, em 1º de agosto, um guarda florestal em um de seus procedimentos rotineiros deparou-se com o Cessna 140 a 80 quilômetros a sudeste de Yuma, Arizona, e a 160 quilômetros do destino de pouso. A descoberta estava mais distante do destino original do casal do que qualquer um poderia ter imaginado. O avião repousava suavemente em meio ao deserto, em uma área isolada que tinha sido um campo de bombardeio militar. Surpreendentemente, o Cessna não apresentava sinais de queda. Ao contrário, parecia ter aterrissado suavemente e de maneira intencional e calculada. O deserto plano, onde o avião encontrava-se agora, estava longe de ser um ambiente acolhedor. As temperaturas ultrapassavam os 48 graus. A aeronave estava em perfeitas condições de funcionamento, com combustível suficiente para aterrissar em Blythe e um rádio completamente operacional. A pergunta que ecoava na mente de todos era clara: por que Klaus Martins e June Walker escolheram pousar em uma área tão remota e desabitada? E se, mesmo que fosse um pouso de emergência, por que eles não usaram o rádio para pedir ajuda? Não havia justificativa aparente para uma aterrissagem em um local tão inóspito. A presença de recursos essenciais a bordo, como combustível e comunicação, contradizia a lógica de um desembarque de emergência. Ainda mais desconcertante era o fato de que ninguém poderia ter sobrevivido durante 2 semanas no calor abrasador do deserto sem os devidos suprimentos. No chão, uma seta meticulosamente desenhada apontava para o oeste, indicando a direção do deserto mexicano. 2 conjuntos distintos de pegadas marcavam o terreno, estendendo-se por aproximadamente 5 quilômetros antes de desaparecerem abruptamente. A busca pela dupla foi, por conseguinte, redirecionada para essa área onde as pegadas terminavam. Contudo, naquele momento, todos os envolvidos presumiam que suas operações se concentravam na recuperação de corpos, não em um resgate de sobreviventes. A justificativa residia na crença unânime de que, em meio a um deserto implacavelmente escaldante, ninguém desprovido de provisões básicas como comida e água conseguiria sobreviver por mais que 1 ou 2 dias. Entretanto, contrariando todas as expectativas, nenhum corpo foi encontrado. O casal desaparecido parecia ter evaporado no ar. O desdobramento do esforço de busca, que rapidamente se transformou no mais intensivo já testemunhado na região fronteiriça do Arizona, resultou em uma desconcertante ausência de descobertas concretas. Quanto mais as autoridades investigavam o duplo desaparecimento, mais perguntas surgiam. A cidade de Walton ficava a apenas 10 minutos de voo de onde o avião foi encontrado. O caminho das pegadas do casal mostrou que eles atravessaram uma estrada bem sinalizada que levava ao Walton. Por que eles ignoraram este caminho claro para a ajuda e a segurança, optando, em vez disso, por partir para o deserto desabitado?
A principal rodovia leste-oeste que atravessa o Arizona ficava a apenas 50 quilômetros de onde o avião pousou. Algo que Klaus deve ter visto do ar. Porque este local de pouso óbvio também foi rejeitado por ele, considerando que Klaus tinha um mapa e uma bússola, que ele inexplicavelmente deixou para trás no avião. Como o casal se afastou tanto da rota de voo pretendida, considerando que o rádio do avião estava em perfeito estado de funcionamento? Por que Klaus não enviou nenhuma mensagem? E mais importante ainda, onde eles estavam agora? Um criminologista do Arizona propôs uma teoria envolvendo atividades ilícitas. Ele apontou a área onde a dupla desapareceu como um conhecido reduto de bandidos e traficantes de drogas mexicanos, sugerindo que contrabandistas ou espiões poderiam ter encontrado o casal, eliminando-os para evitar a detecção pelas autoridades americanas. A mãe de June Walker acredita em uma perspectiva diferente, afirmando que Martins e Walker ainda estavam vivos e recomeçando suas vidas no México ou na Alemanha, terra natal de Martins. Amigos próximos contrariaram essa versão dizendo que Klaus não amava June e, antes do desaparecimento, implorou por uma reconciliação com sua ex-esposa Nina, uma oferta que ela considerou seriamente. A narrativa de que Klaus estava tentando reconstruir seu casamento torna a ideia de uma fuga romântica com outra mulher menos plausível. O complicado histórico familiar com o pai de Martins, que mantinha laços com os comunistas na Alemanha Oriental, adicionava uma camada intrigante a essa teia de conjecturas. Também surgiram especulações de que o casal poderia estar envolvido em atividades de inteligência para o governo dos Estados Unidos. Outros, porém, sugeriram uma teoria ainda mais intrigante. Seria Martins um agente comunista? A conexão familiar com um pai que, após a Segunda Guerra Mundial, se alinhou aos comunistas na Alemanha Oriental, levantava dúvidas sobre as possíveis inclinações políticas de Klaus. Essa última teoria talvez não fosse tão estranha. O pai de Klaus, um barão prussiano, foi um nazista proeminente que, depois da guerra, se aliou aos comunistas da Alemanha Oriental. Segundo um amigo próximo de Klaus, pai e filho ainda mantinham comunicação. Na verdade, segundo esse amigo, poucos dias antes do desaparecimento de Klaus, ele recebeu uma carta de seu pai que o deixou muito feliz. Contudo, ninguém nunca soube qual era o conteúdo dessa carta. Em 1955, narrativas de fontes tidas como confiáveis começaram a circular, descrevendo o avistamento de um casal que se assemelhava à descrição do casal perdido. Contudo, a validade desses supostos avistamentos permanecia envolta em mistério, deixando a incerteza pairar sobre sua veracidade. Por pelo menos 3 anos após o desaparecimento do casal, extensivas buscas foram conduzidas no deserto, mas até hoje nenhum vestígio de June Walker ou Klaus Martins foi encontrado. Em novembro de 1952, Roscoe Ress, sogro de Klaus, assumiu a administração de algumas propriedades pertencentes a Martins. Quando questionado pelo juiz de sucessões sobre a razão pela qual uma petição para declarar legalmente morto Martins não havia sido apresentada, Ress respondeu de forma enigmática. Circunstâncias suspeitas em torno do caso tornaram isso desaconselhável. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero ver você no próximo vídeo.